Olá a todos e bem-vindos. Sei que muitos de vocês usam esses vídeos para dormir. Então antes que você adormeça, eu adoraria saber de onde você está ouvindo isso ao redor do mundo. Não se esqueça de curtir e se inscrever. História 1. O Sussurro da Floresta. Era uma sexta-feira à noite quando Lucas, Isabel, Tomás e Laura chegaram a um chalé antigo nas montanhas. Rodeado por uma floresta densa e sombria, o lugar parecia saído de um conto de fada sinistro. Lucas, sempre curioso e fascinado por mistérios, encontrou aquele chalé ao pesquisar histórias locais. Descobriu que o local fora palco de desaparecimentos misteriosos na década de 1930. Com muita insistência, ele convenceu os amigos a passarem o fim de semana ali, animado com a ideia de investigar o mistério. Apesar de hesitantes, Isabel e Laura acabaram animadas com a ideia de uma aventura de terror. Ao estacionarem, foram recebidos por Gabriel, o zelador do chalé. Ele era um homem velho, de olhos profundos e vigilantes, marcados por um permanente ar de temor. Enquanto lhes entregava as chaves, Gabriel fez uma advertência perturbadora. Não saiam para a floresta à noite, especialmente se ouvirem sussurros. A floresta tem seu próprio jeito de chamar as pessoas. Ele então fixou o olhar em Isabel e murmurou algo sobre uma garota chamada Helena e os muitos que não voltaram. Indo nervosamente, os amigos descartaram as palavras como superstições. Mas ao entrarem no chalé, Lucas encontrou algo inesperado. Em uma das tábuas soltas do chão, ele encontrou um diário antigo, aparentemente escondido ali há anos. Pertença de uma jovem chamada Helena. O diário revelava confissões assustadoras sobre vozes na floresta, sussurrando seu nome e atraindo-a para a escuridão. Helena relatava como outras pessoas seguiram o sussurro, nunca mais sendo vistas. Lucas, animado com a descoberta, convenceu os amigos a explorarem a floresta naquela noite. Com lanternas em mãos, adentraram na mata. A quietude era assustadora e as árvores pareciam vigiar cada passo. Logo ouviram um leve sussurro que parecia vir do vento, mas aos poucos se tornava mais claro, chamando o nome de Isabel. Assustada, ela quis voltar, mas Lucas insistiu que era apenas uma ilusão. Mesmo hesitantes, os amigos continuaram. Quanto mais avançavam, mais pesada a atmosfera ficava. Tomás tropeçou e encontrou um amuleto estranho feito de ossos e galhos, preso com cipó. Ele tentou descartá-lo, mas o objeto reaparecia em seu bolso. A tensão cresceu e Isabel sentia que alguém os observava. Em dado momento, ouviram um sussurro mais alto, diretamente a Isabel. Começou a caminhar em transe, seguindo a voz. Tomás e Lucas a seguraram, impedindo-a de avançar. Eles então se depararam com uma clareira, onde uma construção em ruínas se erguia. Marcas de mãos e símbolos estranhos cobriam as paredes de pedra. No centro havia uma pilha de ossos e objetos pessoais antigos. Gabriel apareceu de repente, com um olhar resignado. Ele explicou que a clareira era um altar de um espírito antigo, uma entidade que atraía os curiosos, prendendo-os para sempre. Ele afirmou que apenas um deles poderia sair vivo da floresta, lançando o grupo em uma decisão terrível. Um conflito começou a crescer entre eles. Lucas se culpava por tê-los levado até ali. Isabel implorava para que Gabriel os libertasse. Laura, sempre cética, culpava Lucas e Isabel. A entidade parecia se alimentar desse conflito, ganhando força a cada segundo. Em um ato desesperado, Tomás sugeriu que destruíssem o altar juntos, na tentativa de quebrar o vínculo com o espírito. Eles incendiaram os objetos enquanto o sussurro se tornava um grito. Uma figura grotesca surgiu, feita de sombras e com olhos vermelhos, avançando sobre eles. Ao amanhecer, a entidade recuou para a escuridão e os amigos, exaustos, encontraram o caminho de volta ao chalé. Gabriel desaparecera e a floresta estava quieta novamente. No carro, durante a volta para casa, Lucas, ao olhar no retrovisor, viu o rosto de Helena, um sorriso frio, sussurrando palavras inaudíveis. A floresta, agora em silêncio, esperava suas próximas vítimas. Tentando seguir com suas vidas, os amigos não conseguiam esquecer aquela noite. Pesadelos, insônia e visões atormentavam cada um. Na primeira noite após o retorno, Lucas sonhou com a clareira e o rosto de Helena acusando-o por ter despertado a entidade. Ao acordar, viu marcas de mãos no teto, iguais às da clareira, sentindo que o espírito ainda o perseguia. Nos dias seguintes, Isabel começou a ouvir sussurros pela cidade, vozes que a chamavam. Ao olhar para trás, via apenas sombras, mas a sensação de ser observada era constante. Tomás e Laura passaram a ter a mesma experiência, até que todos decidiram se reunir novamente. Lucas então confessou que o diário de Helena estava de volta ao chalé, como se jamais tivesse sido removido. Decidiram retornar à floresta e destruir o altar definitivamente. Na escuridão sufocante da floresta, seguiram para a clareira. Encontraram o altar restaurado, em um pacto de coragem, incendiaram. A entidade emergiu
surgiu em fúria, mas a união do grupo parecia enfraquecê-la. Gabriel apareceu uma última vez, murmurando algo incompreensível antes de desaparecer junto ao espírito na escuridão. Ao amanhecer, o chalé estava calmo, e o peso sobre eles parecia ter desaparecido. De volta à civilização, o silêncio era um alívio, mas todos sabiam que, de algum modo, a floresta ainda os observava, seus sussurros aguardando pacientemente pelas próximas vítimas. História 2. A maldição da casa abandonada. Era uma noite chuvosa quando Renata, Marco, Sofia e Diego chegaram a uma casa antiga, isolada em uma colina próxima à cidade. A casa, cercada por um jardim abandonado e denso, exalava um ar sombrio. Renata, fascinada por lendas urbanas, descobrira que o lugar fora lar de uma família rica no início do século XX, mas que os membros haviam desaparecido misteriosamente. Após ouvir relatos sobre aparições e ruídos vindos da casa, convenceu os amigos a passarem uma noite ali para investigar o mistério. A proposta soou como uma aventura assustadora, e eles aceitaram, um misto de empolgação e medo. Assim que entraram, uma sensação pesada envolveu o grupo. O ar tinha um cheiro acre de umidade e decadência, e os móveis estavam cobertos por uma camada de poeira que parecia nunca ter sido perturbada. Enquanto exploravam a sala de estar, Renata encontrou uma caixa trancada, esculpida em madeira escura e ornada com símbolos estranhos. Curiosa, começou a procurar uma maneira de abri-la, enquanto Diego e Sofia exploravam outros cômodos e Marco tentava registrar tudo em vídeo. Ao adentrarem a biblioteca, notaram um detalhe incomum. Todas as janelas e portas possuíam trancas reforçadas. Em uma das prateleiras, Sofia encontrou um diário antigo. O diário relatava os dias de uma mulher chamada Madalena, uma das antigas moradoras. Mencionava uma maldição que afligia a casa e aqueles que ousassem habitá-la. Madalena descrevia o aparecimento de uma presença obscura que assombrava seus sonhos e lentamente consumia a sanidade da família. Diego, curioso, quis investigar ainda mais. Ele notou que a caixa que Renata encontrara tinha um pequeno encaixe semelhante ao de uma chave que eles encontraram em um dos quartos. Quando finalmente abriram a caixa, depararam-se com um espelho pequeno e estranho, com bordas esculpidas em formas demoníacas. Assim que Renato o tocou, uma brisa gelada pareceu atravessar a sala, fazendo as velas tremeluzirem e projetarem sombras nas paredes. Foi nesse instante que eles ouviram o primeiro som, um lamento baixo, vindo de um dos andares superiores. Apesar do medo crescente, o grupo decidiu subir para verificar. Ao chegarem ao corredor, viram que as portas dos quartos estavam entreabertas, embora estivessem trancadas quando chegaram. Ao espiar por uma das frestas, viram uma figura espectral sentada na beira de uma cama, de costas para eles, com longos cabelos negros caindo sobre um vestido branco sujo. A figura parecia murmurar algo, em um tom baixo e arrastado. Assustados, recuaram, mas o piso rangeu, alertando a presença. A figura virou-se bruscamente, revelando um rosto pálido e olhos vazios que pareciam absorver toda a luz do ambiente. Com um grito silencioso, a figura avançou na direção deles, desaparecendo em uma onda de escuridão. Em pânico, o grupo desceu as escadas correndo, mas descobriu que a porta da entrada estava inexplicavelmente trancada. O som de passos arrastados ecoava pelas paredes, como se algo os estivesse cercando. Decididos a sair dali, Renata e Sofia voltaram à biblioteca, onde encontraram uma menção a um ritual que deveria ser realizado para libertar a casa da maldição. No diário, Madalena mencionava que o espelho era um portal para a presença obscura, que qualquer um que o tocasse seria amaldiçoado com visões e a sensação constante de ser observado. Os olhos de Renata se encheram de medo, lembrando-se de que fora a primeira a tocar o espelho. No mesmo instante, começou a ouvir sussurros em seu ouvido, palavras incompreensíveis, como se a própria casa lhe segredasse os segredos da escuridão. Enquanto tentavam realizar o ritual, ouviram batidas fortes nas janelas, seguidas pelo som de risadas ecoando pelo lugar. Diego começou a ver sombras ao seu redor, como se figuras fantasmagóricas estivessem os observando de perto. Ele gritou para que os amigos apressassem o ritual, pois sentia que algo estava prestes a acontecer. Marco, por outro lado, tentava manter a calma e segurar a lanterna, que piscava sem parar. Ao terminarem o ritual, um silêncio pesado tomou conta da casa, como se todas as presenças tivessem se retirado. Sentindo-se aliviados, tentaram sair, mas quando olharam para o espelho, viram que a figura espectral de Madalena estava presa dentro dele, com os olhos vazios fixos neles, como se aguardasse pacientemente por algo. Em um último ato de coragem, Renata jogou o espelho no chão, quebrando-o em pedaços. O espelho explodiu em uma nuvem de fumaça escura que se dissipou no ar. A porta da entrada se abriu e eles saíram da casa correndo, sem olhar para trás. Quando chegaram ao carro, olharam para o alto da colina e viram a silhueta de Madalena na janela, observando-os partir. Ainda sentiam o peso da casa com eles, mas algo havia mudado. No entanto, uma parte deles sabia que o espírito de Madalena e a escuridão da casa permaneceriam à espreita, esperando que outros desavisados entrassem novamente naquele lugar maldito.
História 3. A sombra do poço. O céu estava nublado e sombrio quando Marina, Pedro, Júlia e Rafael chegaram à fazenda isolada que planejavam explorar naquele final de semana. Marina, sempre fascinada por lendas antigas, descobrira que o local havia pertencido a uma família no século XIX, mas que todos os membros desapareceram misteriosamente. Curiosa para investigar, ela reuniu os amigos e os convenceu a passar a noite ali. Embora hesitantes, o mistério e a promessa de uma noite assustadora os convenceram. Assim que chegaram, algo parecia fora do lugar. A fazenda era dominada por um casarão antigo, com janelas que mais pareciam olhos vazios. Ao redor, o terreno era tomado por árvores retorcidas e um silêncio pesado que nenhum deles esperava encontrar. Enquanto Pedro retirava as malas do carro, Marina notou uma figura à distância, um homem alto e esquelético, com roupas antigas e uma expressão grave. Antes que ela pudesse chamar os amigos, ele desapareceu entre as árvores, deixando um vazio inquietante. Entraram no casarão e sentiram um cheiro forte de mofo misturado com algo metálico. A madeira rangia sob seus pés, e o ambiente estava coberto de poeira, como se ninguém ali pisasse havia séculos. Marina foi direto à biblioteca, onde encontrara menções a um misterioso poço localizado atrás da fazenda. A lenda local dizia que o poço era um portal para o outro lado, um lugar onde as almas dos que morriam por tragédias ficavam presas. Ela tentava encontrar mais detalhes sobre isso enquanto Júlia e Pedro exploravam a cozinha, e Rafael montava as câmeras que usariam para documentar a aventura. Enquanto mexia em uma pilha de livros velhos, Marina encontrou uma carta escondida em um deles. A caligrafia era tremida, e as palavras revelavam o desespero de uma mulher chamada Beatriz, a última dona da fazenda, que falava de uma entidade que habitava o poço. A carta descrevia como, certa noite, Beatriz havia sido atraída por uma voz fraca e persistente que vinha do fundo do poço. Ela relatava que, após olhar para dentro, a voz não saiu mais de sua cabeça. Dias depois, começou a ver uma sombra que a perseguia onde quer que fosse, um vulto sem rosto, mas com olhos vermelhos brilhantes. Marina leu a carta em voz alta, e os amigos se entreolharam, visivelmente desconfortáveis. Júlia sugeriu que deixassem o poço para o dia seguinte, mas a empolgação de Marina não permitiu que a ideia ficasse de lado. Rafael, ansioso por capturar algo assustador em vídeo, encorajou os amigos a irem até o poço antes que escurecesse completamente. Eles pegaram suas lanternas e saíram em direção ao local. O caminho para o poço era apertado e cercado por árvores mortas, cujos galhos lembravam braços esqueléticos tentando alcançá-los. Quando finalmente chegaram, viram que o poço era cercado por pedras grossas, cobertas por musgo e marcas esculpidas de mãos em uma tonalidade escura, quase preta. Ao se aproximarem, notaram um vento frio subindo do interior do poço. Carregava um leve murmúrio, como uma voz sussurrando segredos antigos e sombrios. Pedro olhou para dentro e sentiu um calafrio ao ver o que parecia ser uma sombra movimentando-se lá embaixo, algo que ele não conseguia identificar, mas que mexia com um ritmo estranho. Marina inclinou-se para observar melhor, mas de repente sentiu uma mão fria puxando seu braço. Assustada, deu um grito e recuou, percebendo que não havia ninguém ali. Os amigos, tensos, decidiram voltar para o casarão, mas Rafael sugeriu deixar uma câmera gravando perto do poço. O grupo voltou rapidamente, tentando ignorar o que ouviram e viram, mas o silêncio pesado da floresta o seguia, tornando-se cada vez mais denso. Naquela noite, enquanto se acomodavam para dormir, Rafael verificou as gravações de sua câmera. Ele franziu a testa ao perceber que, ao aproximar o som, um estranho ruído de batidas podia ser ouvido, como se alguém estivesse trancado dentro do poço, tentando escapar. Ele não quis compartilhar o detalhe com os outros, mas o som permanecia em sua cabeça. Decidiu dormir, ignorando a sensação inquietante de que algo os observava. Pouco depois da meia-noite, Marina acordou com um murmúrio sibilante vindo do corredor. Ao se levantar, viu uma sombra passar pela porta, lenta e arrastada, como se estivesse indo para o andar de baixo. Movida por uma sensação estranha, seguiu a figura até a cozinha, onde encontrou Pedro e Júlia, ambos parados e olhando para fora da janela. Eles estavam pálidos e imóveis, com os olhos fixos em direção ao poço. Ao lado deles, Rafael também observava em silêncio, o rosto inexpressivo e os olhos vazios. Marina tentou chamá-los, mas ninguém respondeu. Foi então que percebeu o reflexo no vidro da janela. Uma figura sombria atrás de si, olhos vermelhos brilhantes e uma mão fria que se aproximava de seu ombro. Ela se virou desesperada, mas a figura desapareceu como se fosse parte da escuridão. Os amigos despertaram do transe, sem entenderem o que estavam fazendo ali, voltaram para seus quartos, atordoados. Marina decidiu não contar o que viu no reflexo, mas os sussurros continuavam a assombrar lá, cada vez mais altos e persistentes. Na manhã seguinte, foram verificar a câmera deixada no poço. Ao revisar a filmagem, viram algo aterrorizante. Uma figura sombria rastejava para fora do poço e olhava diretamente para a câmera, como se soubesse que estavam assistindo. Em seguida, o vídeo ficou distorcido e a câmera apagou. O grupo entrou em pânico, percebendo que o poço não era apenas
apenas uma lenda, mas que havia algo real, uma presença sombria que os observava e esperava o momento certo para agir. Naquela noite, trancaram-se no casarão, mas a atmosfera se tornava insuportável. Os ruídos de passos ecoavam pelos corredores e uma batida constante parecia vir das paredes, como se algo estivesse tentando atravessar. Rafael, em um acesso de desespero, decidiu sair e enfrentar o que quer que fosse. Quando abriu a porta da entrada, viu a figura sombria parada à sua frente. Ele regou, mas a sombra o seguiu, murmurando em seu ouvido palavras que ele não entendia. O grupo se reuniu na sala, tentando pensar em uma maneira de acabar com a maldição. Foi quando Marina se lembrou de uma última anotação no diário: aqueles que invocam o poço devem sacrificar algo de si mesmos para apaziguar o espírito. Desesperados, perceberam que precisariam fazer um sacrifício. Júlia sugeriu que usassem o espelho que havia na casa, um objeto antigo que a família usava para rituais de proteção. Eles carregaram o espelho até o poço, esperando que pudesse conter a entidade de volta. Enquanto posicionavam o espelho, a figura sombria surgiu do poço, estendendo os braços para eles. Seus olhos vermelhos os fixavam com um ódio insaciável, e eles sentiam que suas forças começavam a falhar. Marina, em um ato de coragem, quebrou o espelho, espalhando cacos de vidro pelo poço. A sombra gritou em agonia, como se estivesse sendo sugada de volta, mas antes de desaparecer completamente, deixou uma última marca em cada um deles, uma sensação de frio que não desapareceria. Quando voltaram para o casarão, sentiram que algo havia mudado. Mas, na manhã seguinte, ao saírem da fazenda, notaram algo estranho. Uma marca negra no pulso de cada um, como uma cicatriz que queimava levemente. A maldição poderia ter sido contida, mas o preço havia sido pago. Ao longe, o poço ainda parecia esperar, como se soubesse que eles voltariam. Cada um deles passou a carregar um pouco da sombra consigo, mesmo depois de partirem. Pesadelos os atormentavam. Sentiam, nas noites mais escuras, uma presença ao seu lado, algo que apenas eles poderiam ver e ouvir. A sombra do poço estava entre eles para sempre. História 4. Os lamentos da colina. O vento uivava pelas árvores esqueléticas quando Larissa, Gustavo, Marcela e Felipe chegaram ao local. Eles haviam dirigido horas pela estrada deserta para chegar à velha casa de pedra no topo da Colina dos Lamentos, um lugar sobre o qual ouviram boatos perturbadores. A propriedade, conhecida como a Casa das Vozes, pertencia a uma mulher chamada Cecília, que desaparecera misteriosamente junto com a família na década de 1930. Diziam que, nas noites mais escuras, ainda era possível ouvir o choro dos desaparecidos ecoando pelas colinas. Assim que chegaram, um sentimento opressor envolveu o grupo. A casa era alta e macabra, com paredes enegrecidas pelo tempo e janelas que pareciam olhos sombrios, observando qualquer um que se atrevesse a entrar. Eles se entreolharam, quase querendo desistir, mas Larissa, obcecada por histórias de terror, os encorajou a seguir em frente. Gustavo, por outro lado, já tinha os nervos à flor da pele e não parava de olhar por sobre o ombro, como se temesse que algo estivesse observando do meio das árvores mortas. Ao entrarem na casa, foram recebidos por um cheiro nauseante de umidade e ferrugem, como se o lugar sangrasse através das paredes. O chão era coberto de poeira, pedaços de móveis destruídos estavam espalhados. Eles decidiram se dividir para explorar os diferentes cômodos, buscando pistas sobre a história sombria daquela casa. Larissa foi até o quarto principal, onde encontrou um diário antigo, manchado e rasgado. Ao folhear, encontrou relatos perturbadores. A última dona, Cecília, falava sobre um hóspede escuro que surgia à noite, um homem alto com olhos vazios que ela via à beira de sua cama, sussurrando em uma língua que ela não conseguia entender. Enquanto isso, Marcela e Gustavo exploravam o porão, onde o ar era mais frio e denso, com uma atmosfera sufocante. Lá embaixo, encontraram velhos brinquedos infantis espalhados pelo chão, bonecas de rostos deformados e olhos que pareciam segui-los. Gustavo, ao se abaixar para pegar uma boneca, ouviu o que parecia ser uma risada baixa e abafada, quase como se viesse de dentro das paredes. Marcela o olhou assustada, e os dois saíram apressados do porão, deixando a porta atrás de si com um arrepio. Felipe, o mais cético do grupo, subiu as escadas e encontrou um quarto fechado com uma corrente grossa e enferrujada. Com esforço, ele conseguiu abrir a porta, revelando um quarto vazio, exceto por uma cadeira de balanço virada para a janela, com a madeira marcada por arranhões profundos, como se alguém a tivesse segurado com força. Ele se aproximou da cadeira e notou que no vidro da janela havia marcas de mãos pequenas, como se uma criança tentasse escapar. De repente, sentiu um toque gelado em seu ombro. Ao se virar, viu uma figura pequena e pálida, com olhos sem vida, encarando do canto do quarto. Ele gritou, mas ao piscar, a figura havia desaparecido. Reunidos na sala de estar, cada um compartilhava suas experiências, todos visivelmente abalados. Foi então que Larissa encontrou uma passagem escondida sob o tapete, revelando uma escada que descia ainda mais fundo do que o porão. Havia marcas de unhas nas paredes do túnel, como se alguém tivesse sido arrastado para baixo, existindo. Apesar do medo, a curiosidade os
venceu, um a um, eles desceram para o subsolo. Ao chegar ao fundo, encontraram uma sala circular, com velas derretidas no chão e símbolos estranhos desenhados nas paredes. No centro, havia uma cama improvisada com lençóis manchados. Larissa pegou o diário novamente. Nas páginas finais, encontrou descrições de rituais para acalmar o hóspede. Cecília acreditava que seu desaparecimento era a única maneira de proteger sua família do demônio da colina, uma criatura que se alimentava de medo e desespero. Enquanto lia em voz alta, ouviram um suspiro profundo ecoando pela sala. As velas se acenderam sozinhas, iluminando uma figura escura e amorfa que se arrastava pelo chão, assumindo a forma de um homem alto com olhos vazios. Ele observava o grupo, imóvel, mas os olhos pareciam queimá-los por dentro. Felipe tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua boca. A criatura deu um passo em direção a Larissa, e a sala se encheu de uma voz baixa e sibilante, como se milhares de almas falassem ao mesmo tempo. Ela sentiu sua visão embaçar e suas pernas enfraquecerem, enquanto uma sensação de frio intenso tomava conta de seu corpo. Felipe e Gustavo tentaram segurá-la, mas era como se algo os mantivesse paralisados. Marcela, então, se lembrou do espelho que encontraram no porão e correu para buscá-lo, acreditando que poderia ser uma forma de conter a entidade. Ela voltou ofegante e colocou o espelho no chão, de frente para a criatura, mas, ao fazer isso, o espelho estilhaçou e fragmentos cortaram o rosto de Marcela. A criatura se contorceu e lançou um grito agonizante, fazendo as paredes da sala tremerem. O chão começou a rachar e um cheiro de enxofre encheu o ar, como se algo infernal tivesse sido despertado. No pânico, Larissa se lembrou de outra frase no diário: "Apenas sangue detém o hóspede." Tremendo, ela retirou uma faca enferrujada que havia encontrado na sala e cortou a palma de sua mão, deixando gotas de sangue caírem no chão em frente à criatura. Imediatamente, os olhos da entidade se fixaram nela. Em um último grito de dor e fúria, a figura começou a desaparecer, como se estivesse sendo puxada para um vazio sem fim. Quando finalmente tudo ficou em silêncio, o grupo estava exausto e coberto de suor frio. Ao saírem da sala subterrânea e subirem de volta, encontraram a casa completamente diferente. As paredes, antes mofadas e decadentes, estavam agora como se fossem novas, e os móveis, intactos. Tudo parecia um lugar comum e inofensivo. Ao olharem pela janela, viram o carro estacionado em meio ao que parecia ser uma floresta cheia de vida, como se o tempo tivesse voltado. Sem questionar, correram para o carro e partiram, ainda processando o que acabará de acontecer. Mas enquanto dirigiam de volta para a cidade, Larissa olhou para sua mão cortada e notou algo estranho. Uma marca escura em forma de círculo pulsava como se tivesse vida própria. Mais tarde, naquela noite, cada um deles, ao fechar os olhos, ouviu um sussurro familiar e sentiu uma presença ao seu lado. Os lamentos da colina os haviam marcado para sempre, e algo dentro dele sabia que a entidade não havia sido destruída, apenas silenciada, aguardando o momento certo para retornar e clamar o que lhe era de direito. História 5. A maldição do casarão de pedra. Era uma tarde nebulosa quando Sofia, André, Mariana e Pedro chegaram ao antigo casarão abandonado na pequena vila de São Martim. Era uma construção imponente, de pedra escura, com paredes grossas e janelas tão sujas que pareciam ter absorvido décadas de escuridão. Havia algo de perturbador naquele lugar, mas eles tinham ouvido rumores fascinantes sobre o local. O casarão fora, segundo os aldeões, cenário de um terrível crime, desde então, amaldiçoado. Os 4 amigos, fascinados por histórias de terror e mistério, decidiram passar a noite ali para desvendar os mistérios do casarão. No entanto, assim que saíram do carro, perceberam que o silêncio ao redor era sobrenatural. Nem os pássaros ousavam cantar. Ao cruzar o portão de ferro enferrujado, sentiram uma corrente fria percorrer-lhes a espinha, como se fossem visitantes indesejados. Dentro do casarão, a atmosfera era ainda mais sombria. O ar era pesado, um cheiro pungente de mofo e algo indefinível, quase como ferro enferrujado. Enquanto exploravam a sala principal, encontraram retratos antigos nas paredes, representando rostos severos e pálidos que pareciam observá-los de cada canto. Mariana, a mais sensitiva do grupo, sentiu uma pressão no peito e comentou em um sussurro: "Alguém aqui, não quer que a gente esteja aqui." Pedro riu, tentando quebrar a tensão, mas até ele estava inquieto. Sofia, por sua vez, notou uma velha escada em espiral que levava ao porão. Com curiosidade, sugeriu que descessem para ver o que havia lá embaixo. Mas, assim que deram o primeiro passo, ouviram um ruído distante, como passos rápidos e pesados, ecoando da escuridão abaixo. Todos se entreolharam, um misto de medo e excitação nos olhos, e decidiram descer juntos. O porão era uma sala de pedra úmida e gelada, uma mesa de madeira ao centro e vários objetos antigos espalhados pelas paredes. Havia uma estante com livros antigos cobertos de poeira e uma caixa trancada com um cadeado enferrujado. André, intrigado, forçou o cadeado com uma pedra. Quando a caixa finalmente abriu, encontraram uma série de cartas amareladas, todas assinadas com o mesmo nome: Isabel. Mariana pegou
pegou uma das cartas e começou a ler em voz alta. Isabel parecia descrever uma relação obsessiva e perturbadora com alguém que ela chamava de ele. Em cada carta, ela expressava seu medo, descrevendo como ele a observava enquanto dormia, como aparecia em seus pesadelos, sempre com o mesmo olhar vazio e ameaçador. A última carta falava sobre uma noite em que Isabel ouviu passos no porão. Ao descer para investigar, encontrou algo que a deixou marcada para sempre, algo que ela jamais poderia esquecer. Isso é horrível, sussurrou Mariana, sentindo o peso das palavras como se o medo de Isabel estivesse se infiltrando em seu próprio corpo. De repente, um vento gélido varreu o porão, apagando todas as lanternas dos amigos. Eles ficaram no escuro por alguns segundos intermináveis, até que Pedro conseguiu acender seu celular. Ao iluminarem a sala, notaram que algo mudará. A mesa de madeira estava coberta de manchas vermelhas, como se alguém tivesse acabado de derramar sangue sobre ela. Sofia tentou dizer que era provavelmente algum tipo de tinta antiga que se reativou com a umidade, mas a palidez em seu rosto traía seu verdadeiro pavor. Nervosos, decidiram que era melhor subir e tentar relaxar no andar superior. Quando alcançaram o segundo andar, se depararam com um longo corredor escuro. As janelas estavam fechadas e cobertas por cortinas tão velhas que pareciam se desintegrar ao menor toque. No entanto, a cada passo que davam, sentiam uma pressão crescente sobre eles, como se algo invisível estivesse pesando em seus ombros. Foi então que começaram a ouvir sussurros. No começo, eram quase inaudíveis, mas aos poucos as vozes foram se tornando mais nítidas, sibilando seus nomes em tons de desespero e raiva. Os sussurros se intensificavam conforme avançavam pelo corredor, até que, ao final, encontraram uma porta. Mariana hesitou, sentindo que algo extremamente sombrio estava do outro lado, mas Pedro, impaciente, girou a maçaneta e empurrou a porta com força. Dentro do quarto, havia uma cama antiga com lençóis rasgados. Ao centro, uma enorme marca negra no chão. Parecia uma cicatriz na madeira, algo queimado profundamente, como se ali houvesse ocorrido um incêndio. Mas a queimadura formava uma forma estranha, quase humana. Sofia sentiu um arrepio e sussurrou: "Isso parece contorno de um corpo." André, tentando manter a calma, começou a tirar fotos do quarto com o celular. Mas, ao revisar as imagens, percebeu que algo estava terrivelmente errado. Em cada foto, havia uma figura indistinta ao fundo, como uma sombra que parecia se mover para mais perto em cada clique. Quando chegaram à última foto, a figura estava posicionada bem atrás de Pedro, um rosto pálido, olhos vazios e um sorriso retorcido e cruel. Pedro olhou para a foto, em choque, e sentiu um toque gelado em seu ombro. Ele virou-se rapidamente, mas nada estava ali. Tentando evitar o pânico, os amigos decidiram que era hora de sair da casa, mas, ao tentarem descer a escada, perceberam que o caminho havia desaparecido. Os degraus pareciam infinitos, girando em espiral, levando-os de volta ao mesmo corredor, como se o casarão estivesse brincando com eles. Exaustos e sem saída, eles decidiram se trancar em um dos quartos até o amanhecer. O cômodo em que entraram era pequeno e abafado, com móveis cobertos de poeira e um armário antigo no canto. Enquanto tentavam descansar, ouviram passos pesados do lado de fora, indo e voltando pelo corredor. As vozes recomeçaram, sussurrando cada vez mais alto, chamando por eles. Sofia, aterrorizada, começou a rezar baixinho, mas o som parecia irritar a entidade que os atormentava. O armário ao lado começou a ranger. Sua porta se abriu lentamente, revelando uma figura encurvada e distorcida, com olhos que brilhavam no escuro e uma boca que murmurava em um tom incompreensível. Mariana gritou. Pedro tentou correr até a porta, mas foi como se ela estivesse trancada por dentro. A figura se aproximou lentamente. Sua pele era uma mistura de carne apodrecida e ossos visíveis, e os olhos brancos eram fixos em André. Quando a criatura estendeu a mão na direção dele, André sentiu como se o ar ao seu redor fosse sugado, ficando cada vez mais difícil respirar. Desesperados, todos tentaram gritar e bater na porta. Foi então que Mariana lembrou das cartas de Isabel, das palavras finais que ela deixará, avisando que ele era uma presença que alimentava-se do medo e do desespero. Tentando controlar o pânico, ela começou a repetir em voz alta que aquilo não era real, e era apenas uma manifestação de algo que queria aterrorizar. Surpreendentemente, as sombras ao redor pareceram estremecer. Os sussurros diminuíram, e a figura recuou, dissolvendo-se lentamente no escuro. Com o ar voltando ao normal, eles conseguiram destrancar a porta e sair do quarto, correndo pelo casarão até encontrarem a saída. Ao pisarem fora da casa, a pressão que sentiam se desfez e, exaustos, respiraram fundo, sentindo o ar puro pela primeira vez. Enquanto se afastavam do casarão, cada um sentiu que algo os havia mudado para sempre. Embora estivessem livres, sabiam que aquela presença maligna havia marcado suas almas. Pedro olhou para trás, por um breve momento, viu uma figura na janela superior, sorrindo para ele, como se soubesse que ele voltaria.
História 6. Os sussurros do pântano sombrio. No coração de uma floresta esquecida, havia um pântano sombrio que os habitantes da vila próxima chamavam de Lago da Meia-Noite. A maioria dos moradores evitava falar sobre o local, alegando que quem se aventurava por lá após o cair do sol raramente voltava a ser o mesmo. Porém, essas histórias apenas instigaram a curiosidade de um grupo de 5 amigos: Clara, Lucas, Ana, João e Felipe. Eles eram fascinados pelo sobrenatural e queriam investigar o local para, talvez, desvendar o mistério que envolvia o pântano. Decidiram ir numa noite de lua cheia, equipados com lanternas e câmeras para documentar o que encontrassem. A entrada do pântano era uma trilha coberta por árvores torcidas e vegetação densa. À medida que avançavam, sentiam um cheiro pesado e úmido que parecia saturar o ar, junto ao som de insetos e um sussurro baixo e persistente que, no começo, pensaram ser o vento. Mas, à medida que seguiam mais fundo, começaram a perceber algo perturbador. O som parecia formar palavras, chamando por eles. "É só nossa imaginação", disse Felipe, tentando convencer a si mesmo e aos outros, enquanto seus olhos inquietos percorriam as sombras. Mas, no fundo, todos sentiam uma presença invisível. A sensação de serem observados era quase tangível, como se mãos gélidas e invisíveis percorressem suas peles. Ao chegarem ao coração do pântano, encontraram uma pequena clareira onde a água estava tão escura que refletia o céu noturno como um espelho sombrio. Ao redor, árvores retorcidas pareciam curvar-se para dentro, formando uma espécie de muralha natural. De repente, Lucas apontou para uma cabana parcialmente encoberta pela vegetação. Era uma estrutura de madeira antiga, quase desmoronando, e exalava um cheiro de podridão. Curiosos, aproximaram-se da cabana, mas hesitaram ao ouvirem o que pareciam ser passos dentro dela. Clara, sempre a mais destemida, deu um passo à frente e abriu a porta. O interior era escuro, e havia móveis espalhados como se alguém tivesse deixado o lugar às pressas. Havia um diário antigo sobre uma mesa quebrada, com páginas enrugadas e cobertas de musgo. Clara o abriu e o grupo se reuniu ao seu redor para ler. O diário pertencia a alguém chamado Tomás, e relatava uma série de experiências macabras. Ele era um pesquisador que viera estudar o pântano, mas logo começou a notar que o local parecia vivo e consciente. Nos últimos registros, Tomás descrevia encontros com uma figura encapuzada que aparecia à noite e murmurava em uma língua desconhecida. O diário terminava com uma última entrada desesperada: "Eu sinto que ele está cada vez mais perto. Se alguém ler isto, saiba que a água do pântano tem olhos." Felipe riu nervosamente, tentando quebrar o clima, mas o grupo estava apreensivo. Ana, que até então estava em silêncio, apontou para a janela da cabana. Ali, viram o reflexo de uma figura encapuzada do lado de fora, seus olhos brilhando como brasas na escuridão. Com um grito abafado, correram para fora, mas a figura desapareceu, deixando apenas pegadas na lama que pareciam afundar cada vez mais, como se algo estivesse puxando o ar para o subsolo. A cada passo, a sensação de estarem sendo perseguidos se intensificava. João tentou acender a lanterna, mas a luz falhava, piscando e lançando sombras grotescas ao redor. E então, ouviram uma risada baixa e rouca, como se a própria floresta estivesse zombando deles. Em pânico, seguiram para a trilha de volta, mas perceberam que ela havia desaparecido. A vegetação parecia ter se fechado ao redor, bloqueando qualquer saída. "Isso não pode estar acontecendo", murmurou Ana, a voz trêmula. Mas a realidade parecia distorcida. Cada árvore ao redor deles parecia se mover, e o pântano começou a exalar um nevoeiro espesso que tornava impossível enxergar a própria mão diante do rosto. Aos poucos, figuras espectrais começaram a surgir no meio da névoa, vagando em silêncio, com rostos desfigurados e olhos vazios. Eles tentaram correr, mas parecia que, quanto mais rápido tentavam se mover, mais presos ficavam, como se o pântano se tornasse uma prisão viva. A névoa os engolfava, e então começaram a ouvir novamente o sussurro, não mais o vento, mas vozes individuais, chamando por seus nomes, uma por uma. Clara gritou ao ver uma mão espectral estender-se para ela, gélida como a morte. João tentou segurá-la, mas foi puxado por uma força invisível, e então ele próprio começou a desaparecer na névoa, sua figura ficando cada vez mais indistinta. O grupo tentou se manter unido, mas a presença ao redor se intensificava. Cada um começou a ver visões aterradoras de pessoas deformadas, olhos vazios, rostos contorcidos em gritos silenciosos. Felipe, tomado pelo pânico, começou a gritar, implorando para que aquilo parasse. Mas, quanto mais pedia, mais as figuras se aproximavam, até que uma mão o agarrou e o puxou para o chão, onde ele foi lentamente sendo afundado pela lama do pântano, como se algo o estivesse devorando. Os 3 restantes conseguiram se reagrupar, mas sabiam que não tinham mais para onde correr. Lucas, trêmulo e sem saber o que fazer, segurou o diário de Tomás como uma última esperança. Clara pegou o diário e começou a folhear as páginas, tentando encontrar alguma dica. Foi então que leu as palavras: "Não olhe nos olhos dele." Ela sussurrou aos outros para manterem o olhar no chão e tentarem não encarar qualquer figura que surgisse. De repente, sentiram uma presença avassaladora ao
redor, como se algo imenso e antigo estivesse os observando de perto. As figuras na névoa se desvaneceram e um silêncio mortal caiu sobre o pântano. No chão, à frente deles, a sombra de uma figura encapuzada apareceu, lançando uma escuridão tão densa que parecia consumir tudo ao redor. Ana começou a chorar, sentindo-se à beira da loucura. Clara, numa última tentativa, começou a recitar as palavras que encontrara no diário, uma antiga oração de proteção que Tomás havia anotado, sem saber se funcionaria. À medida que repetia as palavras, a figura encapuzada começou a recuar, mas não antes de deixar uma última marca. Uma risada baixa e arrepiante ecoava em suas mentes. Quando finalmente conseguiram encontrar a trilha de volta, já estava amanhecendo, mas sentiam-se exaustos, como se tivessem perdido algo de si mesmos naquela noite. Chegaram à vila, mas o terror daquela experiência parecia ter marcado suas almas. Cada um deles, nos dias que se seguiram, notou que o pântano havia deixado algo para trás. Vozes que continuavam a sussurrar à noite, sombras que pareciam espreitar em cantos escuros, principalmente um desejo estranho de retornar ao lago da meia-noite. Sabiam que não podiam mais ignorar o chamado do pântano. O desejo de retornar ao lago da meia-noite se tornava quase uma obsessão, uma atração inexplicável que parecia controlar cada um deles de forma diferente. Clara, antes a mais destemida do grupo, começava a ver flashes do encapuzado em cada reflexo que cruzava, nas janelas da casa, nas poças d'água após a chuva, até mesmo em seus sonhos. Lucas, que havia tentado manter o grupo unido, começou a ouvir sussurros sempre que ficava sozinho, sons que o chamavam pelo nome e falavam em uma língua que ele não entendia, mas que deixava uma sensação de vazio e desespero. Ana tentava resistir, mas sua vontade parecia ruir a cada noite em que os murmúrios do pântano ecoavam na sua mente, repetindo as palavras que vira no diário de Tomás. João, por sua vez, começou a perder o controle da própria mente, como se estivesse vivendo numa realidade desvanecida. Seus olhos, antes cheios de vida, estavam sempre vidrados, como se não conseguisse mais distinguir o que era real do que era imaginário. Felipe era o único que não parecia mais afetado, mas porque já havia sucumbido ao chamado do pântano. Certa manhã, ao encontrarem a porta de seu quarto entreaberta, perceberam que ele havia desaparecido, levando apenas uma mochila e algumas roupas. Nenhum bilhete, nenhuma pista. O quarto, porém, exalava um cheiro forte e úmido, o mesmo odor que o pântano emanava, como se ele tivesse levado consigo um pedaço do lugar sombrio. Em pânico, Clara reuniu o grupo, mesmo relutantes, sabiam que não podiam deixar Felipe sozinho. Naquela noite, com lanternas e relutância nos passos, voltaram ao pântano. A trilha parecia mais fechada, com as árvores mais densas, as sombras mais opressoras. Não falavam, não precisavam dizer o que cada um sentia, porque sabiam, estavam todos aterrorizados. Caminharam até o coração do pântano, onde a cabana decrépita continuava a se erguer, sombria e silenciosa. Porém, ao redor, uma nova sensação tomava o ar, algo mais pesado, como se o próprio pântano estivesse os absorvendo. A lama engoliu seus passos, e a névoa retornou, mais espessa que antes, trazendo com ela uma presença antiga e poderosa. Lucas sentiu algo tocar seu ombro, frio e úmido, como dedos pálidos e esqueléticos. Mas quando se virou, não havia nada ali. Então, no meio da névoa, viram Felipe. Estava parado, a pele pálida, os olhos fundos e sem expressão. Ele parecia não os ver, apenas murmurava as palavras do diário em um tom que mais parecia uma prece. Clara tentou chamá-lo, mas Felipe virou o rosto, revelando um sorriso perturbador, os olhos sem brilho refletindo uma tristeza imensurável. Quando Ana deu um passo à frente para tentar alcançá-lo, ele apenas murmurou: "Vocês não deveriam ter voltado." Felipe desapareceu na névoa, e antes que pudessem reagir, a figura encapuzada surgiu ao lado dele, envolta em sombras. Eles sentiram o frio se intensificar, as vozes se tornarem mais altas, e uma pressão invisível os puxar, como se o próprio solo tentasse aprisioná-los ali para sempre. Lucas, num último ato de desespero, arrancou o diário do bolso, entre páginas manchadas, encontrou uma anotação que não haviam visto antes. Ali, em tinta desbotada, estavam instruções para quebrar a conexão com o pântano. Clara leu em voz alta, sua voz tremendo. Com cada palavra, sentiam a névoa clarear. A figura encapuzada se dissolveu aos poucos, e as sombras recuaram, deixando Felipe para trás, agora inerte. Quando finalmente escaparam, o grupo percebeu que a atração do pântano havia enfraquecido, mas não desaparecido por completo. Sabiam que estavam marcados para sempre, como se o pântano tivesse deixado uma cicatriz invisível em suas almas. Naquela última noite, reunidos sob o céu estrelado, fizeram um juramento silencioso de nunca mais voltar, mas em seus olhos, sabiam que o lago da meia-noite ainda os esperava, em silêncio, pacientemente, e que, algum dia, os sussurros do pântano sombrio os chamariam de volta.
História 7. Ecos da escuridão, a maldição da mansão Olovai. Nas profundezas de uma floresta antiga e misteriosa, havia uma mansão esquecida, conhecida apenas pelos moradores mais velhos como Mansão Olovai. Ela ficava oculta sob árvores retorcidas, cercada por uma vegetação densa e traiçoeira. Diziam que, décadas atrás, a família Olovai desapareceu de forma inexplicável, e desde então a casa permanecia vazia, ou quase isso. Quem se atrevia a cruzar o portão enferrujado, ou até mesmo andar próximo a ele, jurava ouvir sussurros vindo de dentro da casa e ver sombras pelas janelas cobertas de pó. Mas eram poucas as pessoas que falavam sobre a mansão em público. Havia um medo antigo associado a ela, e os habitantes da vila próxima preferiam fingir que ela não existia. No entanto, histórias de lugares amaldiçoados sempre atraem os mais curiosos e corajosos. Foi o que aconteceu com um grupo de 6 amigos: Isabela, Diego, Rafael, Marcela, Júlia e Fernando. E, após ouvir os rumores sobre a mansão, decidiram explorar o local numa noite de lua cheia. Eles acreditavam que, com suas câmeras, lanternas e coragem, poderiam desvendar o mistério e documentar a experiência. Chegaram ao portão coberto de ferrugem pouco depois da meia-noite, o vento frio da floresta sussurrando entre as árvores. Ao cruzarem o portão, um calafrio percorreu suas espinhas. A casa, embora em ruínas, ainda mantinha uma imponência sinistra. Janelas negras e vazias, portas pesadas que pareciam esperar há décadas por visitantes, e uma atmosfera sufocante que se agarrava aos ossos. O jardim em frente à mansão estava coberto por ervas daninhas e arbustos mortos, um cheiro de podridão impregnando o ar. Diego, o mais destemido, fez uma piada sobre filmes de terror, mas a risada ecoou vazia no silêncio da noite, sendo abafada pelo murmúrio de algo invisível. Ao entrarem, notaram que a mansão parecia ter sido abandonada às pressas. Poltronas empoeiradas estavam dispostas na sala. Um lustre antigo balançava levemente, como se tocado por uma brisa inexistente, e uma camada espessa de pó cobria móveis esculpidos com imagens de animais grotescos e figuras de olhos vazios. Cada passo que davam levantava uma nuvem de poeira, e o rangido do assoalho fazia parecer que alguém o seguia pelos corredores escuros. Júlia, que sempre teve uma intuição aguçada, sentia que havia algo muito errado ali. Ela sussurrou para os outros que não deviam estar naquele lugar, mas sua voz foi ignorada. Ao atravessarem um longo corredor, passaram por uma série de retratos pendurados nas paredes, fotos em sépia de pessoas que pareciam, ao mesmo tempo, familiares e estranhas. Os olhos das figuras pareciam segui-los, como se os retratos fossem janelas para algo inumano, algo que vivia além das paredes. Foi então que ouviram o som de passos lentos e arrastados vindo do andar de cima. Congelados pelo medo, eles se entreolharam, e a expressão de Diego, antes cheia de coragem, agora mostrava um pânico contido. Rafael tentou acalmar o grupo, sugerindo que era apenas o vento, mas ninguém estava convencido. Isabela, por algum motivo, sentiu uma vontade inexplicável de subir as escadas. Ela havia sentido um chamado, uma voz suave que murmurava seu nome. Enquanto subiam, o ar ficava cada vez mais denso, quase sufocante. O corredor no andar de cima estava ainda mais escuro, um cheiro de algo podre preenchendo o ar. Lá, havia uma série de quartos com portas entreabertas, revelando móveis envelhecidos e cobertos de mofo, cortinas rasgadas que balançavam suavemente, como se alguma presença invisível as estivesse tocando. Ao entrarem em um dos quartos, encontraram uma cama desfeita, e sobre ela, uma boneca de porcelana com um rosto pintado, seus olhos vidrados parecendo olhar direto para o grupo. De repente, Marcela sentiu algo puxar seu braço com uma força gélida e invisível. Ela gritou e os outros a seguraram, tentando afastá-la do lugar. Mas o terror aumentou quando ouviram uma risada baixa e rouca, um som que parecia vir das paredes e ecoava nos corredores. Uma presença começou a se formar no quarto. Uma sombra alta e disforme, com braços longos e dedos finos, pareciam estender-se em direção a eles, como se a escuridão estivesse se materializando em carne. Correram para o corredor, mas perceberam, horrorizados, que a mansão havia mudado. O corredor parecia ter se alongado, as escadas sumiram, e a porta da entrada agora era uma parede sólida, coberta por retratos de rostos distorcidos em expressões de sofrimento e desespero. O grupo estava preso, e a casa parecia viva, pulsando como se tivesse um coração de pedra que batia em ritmo lento e pesado. Desesperados, tentaram procurar uma saída, mas cada cômodo parecia mais escuro e ameaçador que o anterior. Ao entrar em uma biblioteca cheia de livros antigos e mofados, Diego pegou um caderno de capa de couro, semelhante a um diário. Olhando as páginas, encontraram relatos perturbadores. O diário era de um antigo morador, patriarca da família Olovai. Descrevia experimentos obscuros e invocações macabras para conceder vida eterna à família. Nos registros, ele mencionava um pacto com algo que chamava de a sombra ancestral, uma entidade que exigia sacrifícios constantes em troca de poder. A cada página lida, o grupo sentia a atmosfera da casa ficar mais pesada, como se a própria mansão estivesse consciente de sua presença. Fernando estava segurando o diário, gritou ao sentir
sentir uma mão invisível apertando seu ombro, e ao se virar, viu uma figura pálida e esquelética, seus olhos vazios e a boca em um sorriso grotesco e inumano. Nesse instante, ouviram a voz de Isabela ao longe, chamando pelos outros em pânico. Quando foram atrás dela, encontraram-na sozinha, um rosto molhado de lágrimas, olhando para um espelho que refletia algo que os deixou petrificados. O reflexo no espelho não era o deles, eram figuras cobertas de sangue, com os olhos brancos e expressões de dor. A sombra ancestral os observava através do vidro, como se esperasse o momento certo para reivindicá-los. Naquele momento, Júlia lembrou das instruções que tinham lido em uma página rasgada do diário, uma invocação para afastar a entidade. Ela começou a recitar as palavras com voz trêmula, e a casa pareceu estremecer ao som daquelas sílabas antigas. A sombra ancestral, um grito de ódio que fez as paredes vibrarem, começou a recuar, e o reflexo no espelho se dissolveu, deixando apenas o grupo pálido e horrorizado. Num súbito clarão, as paredes da mansão pareciam se fechar ao redor deles, e a sensação de sufocamento foi crescendo até que, de repente, sentiram o ar fresco da floresta e perceberam que estavam do lado de fora, à frente do portão enferrujado. Haviam escapado, mas o pavor daquela experiência os seguia como uma sombra. Nos dias que se seguiram, cada um dos amigos tentou retomar a vida normal, mas era como se a mansão os houvesse marcado de forma invisível, deixando uma sombra constante em suas mentes. Isabela passava as noites em claro, revirando-se na cama com pesadelos repetitivos. Em seus sonhos, estava de volta à mansão Olovai, vagando pelos corredores intermináveis, sendo observada pela sombra ancestral, cuja presença sombria espreitava cada canto escuro. Diego tentava se convencer de que tudo não passará de um delírio coletivo. Logo percebeu que estava sendo seguido, ou pelo menos assim parecia. Pelas ruas da vila, ele jurava ver uma figura pálida à distância, observando nas esquinas, e sentia uma presença constante quando estava em casa. Era como se alguém, ou algo, o estivesse perseguindo, estudando, aguardando o momento certo para agir. A cada noite, a figura parecia mais próxima, sempre à espreita, oculta pela escuridão. Júlia passou a estudar o diário que haviam trazido da mansão, na esperança de encontrar respostas, mas as palavras pareciam distorcer-se cada vez mais, com frases que mudavam, páginas que apareciam e sumiam como se o diário tivesse vida própria. Ela leu sobre os antigos rituais de sacrifício que o patriarca Olovai realizava para prolongar sua vida, envolvendo práticas proibidas e pactos com forças desconhecidas. Em uma das páginas, encontrou uma anotação que arrepiou seu corpo. Aqueles que escapam são apenas convidados para retornar. Fernando também lia o diário com Júlia. Notou algo ainda mais perturbador. Nas últimas páginas, uma lista de nomes parecia se formar, escrita em uma letra fina e apressada. Entre esses nomes estavam o dele e os de seus amigos. A lista terminava com uma frase ameaçadora: todos voltam para a sombra. Marcela, sempre atenta a detalhes, começou a notar mudanças sutis ao seu redor. Nas paredes de seu quarto, pareciam manchas escuras que lembravam rostos contorcidos. Os espelhos pareciam ter uma profundidade que antes não tinham, como se fossem janelas para outro lugar. Uma noite, ao despertar sobressaltada, viu que a mancha havia se expandido, cobrindo quase toda a parede. No silêncio, ela ouviu o som de sussurros. Quando olhou mais de perto, as manchas pareciam se mover, formando expressões de desespero e dor. O grupo decidiu se reunir na casa de Rafael, na tentativa de compreender o que estava acontecendo, talvez encontrar uma solução. Sentados ao redor da mesa de jantar, cercados pelo silêncio inquietante da madrugada, cada um compartilhou suas experiências. O diário estava sobre a mesa. A cada relato, parecia que as palavras nas páginas ficavam mais nítidas, pulsando como uma ferida aberta. Fernando, com a voz trêmula, sugeriu que talvez fosse a sombra ancestral tentando atraí-los de volta para a mansão, concluindo o que fora iniciado. Precisamos destruir o diário, disse Isabela, segurando o livro com as mãos trêmulas. Júlia hesitou, mas por fim concordou. Eles acenderam uma fogueira improvisada no quintal. Diego atirou o diário às chamas. O cheiro de papel queimado misturou-se ao ar, e o diário começou a se desfazer em uma fumaça densa. Mas, em vez de se extinguir, a fumaça escura parecia se tornar cada vez mais espessa, formando uma figura contorcida que flutuava acima das chamas. Era a sombra ancestral. Com um grito de horror, o grupo recuou, mas era tarde demais. A fumaça escura dissipou-se como um redemoinho, envolvendo-os, e num piscar de olhos, perceberam que não estavam mais no quintal de Rafael, mas na mansão. As paredes úmidas e descascadas cercavam-nos, as janelas cobertas de musgo bloqueavam qualquer sinal do mundo exterior, e o ar estava pesado, sufocante, carregado com o cheiro de podridão. O diário estava de volta em suas mãos, intacto, como se jamais houvesse tocado o fogo. A risada rouca que ouviram da primeira vez ecoou pelos corredores. Passos arrastados começaram a soar por todos os lados. Cada um dos amigos sentiu o medo enraizar-se em suas mentes, sufocando qualquer tentativa de resistência. Tentaram correr, mas a mansão parecia se estender infinitamente, cada porta levando a outro corredor escuro e vazio. Era como se
o lugar estivesse dobrando-se sobre si mesmo, prendendo-os em um labirinto que se transformava a cada esquina. Eles sabiam que precisavam enfrentar a sombra ancestral. Com o coração acelerado, Isabela abriu o diário mais uma vez e encontrou uma passagem que não estava ali antes. A sombra não teme a luz, ela teme o que é puro e verdadeiro. Leu, temendo. Reuniram toda a coragem que podiam, seguraram as mãos uns dos outros e começaram a recitar as palavras de proteção que encontraram. Uma presença gélida e opressora os envolveu. Então viram a sombra ancestral em sua forma completa. Uma figura disforme, coberta por um manto escuro que se movia como fumaça, com olhos vazios e uma boca que parecia um poço sem fim. A figura estendeu uma mão em direção a eles, mas algo em sua postura hesitou. A sombra parecia enfraquecer à medida que eles continuavam recitando as palavras. A escuridão ao redor começou a se desfazer, revelando uma luz tênue que se espalhou pelos corredores. A figura encapuzada começou a se desintegrar lentamente. Sua risada rouca foi se tornando um grito agudo de desespero. Com um último gesto, ela desapareceu e a casa começou a se desmoronar, como se a força que a mantinha viva estivesse finalmente sendo destruída. Quando a escuridão se dissipou por completo, o grupo se viu no meio da floresta, bem longe da mansão Olovai. No chão, havia apenas um pedaço chamuscado do diário, uma frase visível em letras distorcidas e grotescas. A sombra nunca deixa de vigiar. Eles sabiam que a presença sinistra da sombra ancestral havia sido enfraquecida, mas a sensação de serem observados, de que algo os esperava, persistia. Ao deixarem o local, perceberam que aquele confronto nunca os deixaria por completo, que, mesmo à distância, a sombra estaria sempre à espreita, aguardando o momento certo para voltar a reivindicá-los.